Trouxe uma música do Projota, O Homem que Não Tinha Nada, vocês conhecem? Desde 2014, estou envolvido em projetos de pesquisa de políticas públicas, especialmente envolvido no projeto intitulado O Ancestral e o Contemporâneo nas Escolas, reconhecimento e afirmação da história e culturas afro-brasileiras. As nossas abordagens elas foram conduzidas por meio de docências compartilhadas com as professoras Michele Bernardes e também com a professora Juliana Borges. E cabe também menção a colaboração das professoras Rosana, de português, e da professora Patrícia, de informática e história também. Nós nos inspiramos na pedagogia hip hop de Mark Lemon Hill, um pesquisador estadunidense que desenvolve sua pesquisa na Filadélfia, mais ou menos entre 2005, publicada aqui no Brasil em 2014. Inspirados pela pedagogia hip hop, nós propusemos aulas de história, sobretudo história da África e história afro-brasileira, por meio da interpretação de letras de rap, cuja temática se fizesse a referência à África ou à cultura afro-brasileira. Eu quero saber como que acabou. Como que acaba esse capitão? Isso que a gente vai estudar, mas eu vou explicar rapidinho pra você. De início, estudamos as raízes das manifestações culturais musicais das Américas e suas inter-relações, procurando refletir sobre as origens ancestrais africanas de muitos gêneros musicais americanos, portanto, afro-americanos, como o rap e o reggae, mas também o samba, o funk, o jazz, o blues, as chamadas work sounds, ou canções de trabalho dos escravizados, dentre outras, que ligam-se historicamente aos tambores, às percussões, aos ritmos, às danças, à oralidade e à musicalidade africana, sobretudo da costa oeste, percebendo características e influências, as transformações e manutenções culturais através do tempo. Neste ponto, o documentário É Tudo Nosso, de Tony C., disponível no YouTube, nos auxiliou como fonte de pesquisa. Depois dessa reflexão, partimos para conhecer um pouco mais sobre o rap nacional, sobre as suas características e também procurar perceber as relações do rap nacional também com a cultura africana. Vou colocar um rap de 1988. É o primeiro, né? Primeiro, isso. Depois um de 96, depois um de 2002 e por fim, Serviço de Preto. Queria que vocês percebessem a batida, o conteúdo da letra, do que eles estão falando, se tem diferença, se é igual, se o rap mudou dos anos 80 pra cá ou se manteve a mesma coisa, tá? Os demônios me protegem e os deuses também. Ogum e Iemanjá e outros santos do além. Eu já te disse o meu nome é Taíde. Meu corpo é fechado e não aceita revide. Os alunos levantaram algumas características, como as rimas, a narrativa em primeira pessoa, a autovalorização e o reconhecimento. Deus protege ele. E os orixás também. Uhum. Por quê? Da onde vem a origem dele? É só a origem cristã, europeia? Não. Também tem origem africana. Não tem? E a batida dele? Da onde vem quais são as origens da música mesmo? Veio daquele negócio que falou lá, que está cavando. De África, não é? É, cara. A percussão, isso, o que marca tempo, a percussão vem dos tambores, certo? É o tamborzão que marca, não é o tamborzão do funk que marca o funk também? Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer. Nós interpretamos a letra de Tô na Luta, da rapper curitibana Carol Conká. Na letra, a Carol procura valorizar a história e a força da mulher brasileira. É uma música feminista e que nos levou a discutir sobre o machismo em nosso cotidiano. Ela tá contando a história da Joyce como se a Carol fosse a Joyce, não é? É uma letra que aborda a história de Joyce Silva, uma lutadora olímpica brasileira. O que tem de diferente na letra da Carol com K, que não tem na letra dos caras? Ela fala sobre uma mulher. Feminismo. Ela tá falando o quê? Sobre mulher, valorizando quem? Buscando reconhecimento pra quem? Para as mulheres. Será que precisa? Precisa. Tô na luta, sou mulher, posso fazer o que eu quiser. Uma letra forte, né? Nossas docências compartilhadas também contaram com o apoio do rapper e arte educador Daniel Garnett. Bronx, Nova York, final dos anos 60, início dos 70, tinha as periferias em Nova York, eles começaram a se juntar para promover
lazer deles ali. Tinha muito conflito de gangue, muita violência. E as pessoas começaram a perceber que elas tinham os mesmos problemas. Então esse pessoal começou a perceber que não adiantava muito eles ficarem em conflitos, esses jovens, entre eles. Então eles começaram a se organizar e a resgatar essa história. Sem volta para a terra natal, sem embarcação. Agora são pretos buscando libertação. Então, ó, aqui ele está falando basicamente o quê? Que os negros escravizados após a liberdade, eles não tinham Terra, recurso para não continuar. tinha onde morar. Não tinha onde morar, não tinha terra, não tinha semente, não tinha como voltar. E os filhos deles não tinham nem de onde voltar também. Libertação, demonizaram as crenças, padronizaram cultura, inventaram doenças, democratizaram a escravatura, restaram escombros dos antigos quilombos. Vocês sabem o que são quilombos? É o lugar que eles usavam pra se defender, né? Isso. Fomos escravos de ganho, mas pro ganho de quem? Trabalhamos pros senhores sem ganhar um vintém. Escravos de ganho eram escravos. Que ganha dinheiro de pratão. Exatamente. Vocês acham que o trabalhador brasileiro são escravos de ganho? É, Você acha que parece hoje? parece. Parece. Porque o trabalhador brasileiro produz a maior parte da riqueza, né? E fica com uma parte só para sobreviver. Às vezes as coisas vão mudando de formato, mas continuam com o mesmo fundamento. E às vezes a gente não entende uma coisa que acontece lá na frente porque a gente não conhece o fundamento que tem por trás, a história. Não somos melhores na música, não somos melhores no esporte. E onde tivemos melhores chances travestidas de sorte. Que o negro, para dar certo na música, no esporte, ele também depende de sorte, além do talento. Mas não é uma sorte, são as poucas oportunidades que tem. Porque se a gente aceita que o negro é melhor no esporte, é melhor na música, então também a gente está aceitando que ele é pior na engenharia, na medicina. Ou que só serve para. Ou que só serve para isso, para dançar, só serve para fazer arte. Preta de branco é mãe de santo ou empregada doméstica. Não lhe passou na cabeça que poderia ser médica. Não admite que com bons olhos eu possa ser visto, que eu posso subir na vida sem elevador de serviço. Sendo um advogado ou quem sabe um bom engenheiro. Isso é o que nós chamamos de serviço de preto. Aqui nesse continente haviam os indígenas, e os indígenas, a gente fala, né, os indígenas, mas são muitos povos, são várias tribos diferentes. Goitacazes, tamoios, maias, tupi, muito bem. O mesmo raciocínio que a gente teve agora para os indígenas, a gente pode trazer para os povos africanos. Existe um povo africano só? Não. Existem vários povos africanos. Porque quando a gente vai falar dos povos africanos, a gente fala África em geral, e não dá nome aos povos, não valoriza cada povo com a contribuição que ele deu para a formação do Brasil. Faz parte do preconceito na hora de construir a história do nosso país, certo? Porque a história, a gente tentar perceber, ela é construída, tudo bem? Como que ela é construída? A gente vai trabalhar com isso ao longo do ano, ver se vocês também constroem alguma história, só que através dos raps. Para nos aproximarmos mais então da cultura e da história de África, nós recorremos, né, ao livro do Dirley Fernandes, que foi publicado em 2016 e distribuído nas escolas de São Paulo também, O que você sabe sobre a África. Esse material, que é feito com base na coleção da Unesco de História da África, é riquíssimo e pode ser uma boa fonte para os professores trabalharem História da África em sala de aula. Hoje eu vou contar a história para vocês. Eu começo, dei um parágrafo, aqui tá mais fácil de falar. O coleguinha vai lendo um parágrafo, aí eu vou passar o tablet para vocês, então vocês vão vendo as imagens. Tendo em vista então as discussões levantadas pelos raps, principalmente pela letra do Serviço de Preto e pelas discussões também do professor Ronit e do professor Munanga, nós vamos trabalhar com os alunos em sala de aula sobre a história da África e nós procuramos trabalhar desde a antiguidade africana, passando pelo período clássico, até mais ou menos o início do contato com os mercantilistas europeus. No caso, nós estudamos o Egito, a Núbia, o reino de Axum, o histórico reino da Etiópia. Também nós estudamos o Império do Mali, os povos Jejes e Yorubás, o Daomé, o reino do Congo e também Luanda. Daqueles slides lá, separei alguns países, reinos, povos para a gente começar a conhecer. O que a gente vai fazer essa aula e a próxima? A gente vai conhecer um pouco de África, depois vamos tentar produzir ou um texto ou um grafite,
Se alguém quiser fazer um passo de dança inspirado na África, também está liberado. O Daniel trabalhava conosco as questões tanto sobre a interpretação dos raps selecionados para as aulas, como na elaboração, né, na produção de texto por parte dos alunos, né, sobre os temas de nossas aulas, mas textos no formato dos raps. Continuando as palavras que a gente pegou relacionadas às aulas, se vocês perceberem, o Kleber separou aqui, eles foram separados por cores. Me ajudem a ler. Revolta, arruma, dança. Até agora, a gente achou as rimas que são chamadas de perfeita. O que é a rima perfeita? A rima perfeita é quando, por exemplo, racismo, machismo, tanto vogais quanto consoantes, são idênticas. Quais são as vogais aqui? No ismo, quais são as vogais? Io. Io. Quais são as consoantes? SM. SM. Agora, a rima imperfeita, por exemplo, seria, ó, gana, dança. Seria a rima imperfeita. Por quê? As vogais, as duas últimas vogais, são idênticas. Porém, não tem nada a ver nem o número de consoantes. Ó. Tem o N, mas não tem o cedilha. Então, gana e dança seriam imperfeitos. Mas é rima. É rima. Sempre, então, o que define a rima são sempre as últimas vogais, as últimas consoantes e também a sílaba tônica. Céu e seu. Céu e seu tem a mesma sílaba tônica. Só que um é falado é, o outro é e. Então não rima, correto? Então, ó, dentro das rimas perfeitas e imperfeitas, vamos achando as rimas. Então, escravidão, religião, rei leão. Machismo, racismo. O que mais? Núbia rima com o quê? Está no mesmo grupo de palavras. Ele rima com uma palavra que está no primeiro grupo, núbia. Núbia, múmia. Núbia, múmia. Dança com gana. O que pode rimar com corrente dentro do que a gente está estudando? Achou outro, ó. Achou corrente, continente. Fomos presos por correntes, sequestrados no nosso continente. Tá bom. Não é? Entregues à própria sorte. Ameaçado por chicotes. Como que você falou? É, Egito e egípcio. Dá pra fazer também no jogo, na levada do rap, dá pra fazer no Egito e egípcio. São as imperfeitas. Cada grupo então vai ficar responsável por uma coluna e o que vai ter que fazer? Rimar com as palavras-chave da coluna. Tudo se iniciou em 20 de novembro, para ter conhecimento no Dia dos Negros e para ter respeito e conscientização apenas para o cidadão, reflexão. Eles lutaram, resistiram e hoje podem andar sorrindo, porque lutar pela nação não é mole não. E hoje, meu irmão, são negros libertos da escravidão. Obrigada. Aqui dentro da escola, velho, é um grande passo para a mudança da sociedade. Porque se você vê a construção dessa molecada, o conteúdo da rima deles já, esse pequeno trecho, se ficar na cabeça deles aqui para um objetivo de vida, você vai ver que essa molecada já vai ser um ser humano um pouco mais consciente do que alguns por aí. Porque eles já construíram alguma coisa aqui de grande conteúdo. Meu nome é Taíde e não tenho RG. Não tenho SIC, perdi a profissional. Nasci numa favela, de parto natural. Numa sexta-feira seco que chovia pra valer. Os demônios me protegem e os deuses também. Ogum e Iemanjá e outros santos do além. Eu já te disse o meu nome é Taíde. Meu corpo é fechado e não aceita revide.